Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. No mesmo dia em que se concluíam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite em honra do Senhor deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma caravana de cerca de 600.000 pessoas caminhando pela escuridão da noite. Não são turistas em uma excursão bem planejada, com mapas e GPS. São famílias inteiras, idosos apoiados em bastões, crianças nos braços dos pais, grávidas carregando o peso da vida que cresce em seus ventres. Eles deixaram para trás tudo o que conheciam, guiados apenas por uma coluna de fogo e uma promessa divina. Esta é a imagem poderosa que o livro do Êxodo nos apresenta hoje, o nascimento de um povo na madrugada da liberdade. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Que cena extraordinária! Não era apenas um êxodo, era uma ressurreição nacional, uma passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Mas observem uma característica crucial desta jornada. Eles caminharam durante a noite. Por que na escuridão? Por que não esperar o amanhecer para começar esta jornada épica? A resposta nos revela uma verdade profunda sobre como Deus opera em nossas vidas. Muitas vezes, nossos momentos de maior libertação começam nas horas mais escuras. É na madrugada da alma, quando tudo parece incerto e assustador, que Deus nos convida a dar os primeiros passos em direção à nossa terra prometida. O texto nos diz que esta foi uma noite de vigília do Senhor, para fazê-lo sair da terra do Egito. Deus não estava dormindo enquanto seu povo sofria. Ele estava vigiando, aguardando o momento perfeito para agir. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos abandonados por Deus, especialmente durante as noites de nossa existência, momentos de dor, incerteza, desespero? Mas o Êxodo nos lembra que é precisamente nestes momentos que Deus está mais atento, preparando nossa libertação. Mas há outro detalhe fascinante nesta narrativa. Também subiu com eles uma multidão mista. O povo de Israel não viajou sozinho. Outros, estrangeiros, pessoas de diferentes origens, se juntaram a eles nesta jornada. Esta multidão mista nos ensina algo fundamental sobre a natureza do reino de Deus. Ele é inclusivo, aberto a todos os que escolhem seguir o caminho da libertação. Pensem em suas próprias vidas. Quantas vezes Deus usou pessoas inesperadas, aqueles que não faziam parte de nossa tribo original, para nos abençoar, nos ensinar,
nos apoiar em nossa jornada? A libertação raramente é uma experiência solitária. Deus nos chama para caminhar juntos, apoiando uns aos outros, compartilhando o peso da jornada. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho de Mateus. Aqui encontramos Jesus enfrentando uma situação completamente diferente, mas igualmente reveladora. Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Que contraste marcante! Enquanto o Êxodo nos mostra Deus libertando seu povo, aqui vemos as autoridades religiosas planejando destruir o próprio Filho de Deus. Mas observem a reação de Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se dali. Não foi covardia, foi sabedoria estratégica. Jesus não fugiu por medo, mas porque seu tempo ainda não havia chegado. Ele tinha uma missão a cumprir, um povo a ensinar, uma salvação a realizar. E mesmo em sua retirada, Jesus continuou a fazer o bem. Muitos o seguiram, e ele curou a todos. Que imagem linda! Jesus, mesmo enfrentando ameaças de morte, não para de servir, de curar, de amar. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não está em confrontar o mal com violência, mas em persistir no bem apesar da oposição. Mateus então cita uma profecia de Isaías que revela o coração da missão de Jesus. Eis o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem tenho o meu bem-estar. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Esta profecia pinta um retrato surpreendente do Messias. Não é um conquistador militar brandindo espada, mas um servo humilde movido pelo Espírito. Não é alguém que grita nas praças para chamar atenção, mas alguém que trabalha silenciosamente, quase secretamente, transformando corações uma vida de cada vez. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio fumegante. Que imagem tocante da compaixão de Jesus! A cana rachada, talvez representando aqueles que estão quebrados pela vida, feridos, desanimados. O pavio fumegante, aqueles cuja fé está vacilante, quase se extinguindo. Jesus não os descarta. Ao contrário, ele os nutre, os fortalece, os restaura. Pensem em suas próprias vidas. Há momentos em que vocês se sentiram como uma cana rachada, quebrados pelas circunstâncias, feridos pelas decepções, curvados pelo peso das responsabilidades? Ou talvez como um pavio fumegante, sua fé vacilante, sua esperança quase extinta, sua luz interior quase apagada? A promessa do Evangelho é que Jesus não os abandonará. Ele não os quebrará definitivamente nem apagará sua chama. Em vez disso, ele trabalhará pacientemente para restaurá-los. E qual é o objetivo final desta obra de restauração? Até que faça triunfar a justiça, e no seu nome as nações porão a sua esperança. A missão de Jesus não se limita a um povo ou uma nação. É universal, inclusiva, abraçando toda a humanidade. Assim como a multidão mista se juntou ao povo de Israel no Êxodo, pessoas de todas as nações são convidadas a colocar sua esperança em Jesus. Irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Como o povo de Israel, todos nós precisamos de libertação. Talvez não da escravidão física no Egito, mas de outras formas de cativeiro, vícios que nos prendem, relacionamentos tóxicos, padrões de pensamento destrutivos, medos paralisantes. E assim como o Êxodo começou na escuridão da noite, nossa libertação pode começar nos momentos mais sombrios de nossa existência. Quando tudo parece perdido, quando não conseguimos ver o caminho à frente, é exatamente então que Deus pode estar preparando o nosso êxodo pessoal. Mas lembrem-se, a libertação requer movimento. O povo de Israel teve que deixar o Egito. Não podiam ficar parados, reclamando da escravidão, mas esperando que a situação mudasse magicamente. Eles tiveram que levantar, arrumar suas coisas e começar a caminhar, mesmo na escuridão. Da mesma forma, nossa libertação espiritual requer ação de nossa parte. Pode ser o primeiro passo para sair de um relacionamento abusivo, a decisão de buscar ajuda para um vício, a escolha de perdoar alguém que nos machucou, ou simplesmente o ato de dobrar os joelhos em oração depois de anos de distanciamento de Deus.
E lembrem-se também do exemplo de Jesus. Mesmo enfrentando oposição, ele continuou a fazer o bem. Mesmo sendo mal compreendido, ele persistiu em sua missão de amor. Quando as canas rachadas e os pavios fumegantes chegavam até ele os recebia com compaixão, não com julgamento. Que possamos ser imitadores de Cristo neste aspecto. Em um mundo que frequentemente quebra os já quebrados e apaga os já enfraquecidos, que sejamos instrumentos de restauração e esperança. Que nossas vidas sejam um testemunho do amor paciente e persistente de Deus. Que possamos também reconhecer a multidão mista ao nosso redor, aqueles que podem não compartilhar exatamente de nossa origem ou experiência, mas que estão igualmente em busca de libertação e esperança. Que os recebamos em nossa jornada, aprendendo uns com os outros, apoiando-nos mutuamente. E nos momentos em que nos sentirmos como canas rachadas ou pavios fumegantes, lembremo-nos da promessa. Jesus não nos quebrará nem nos apagará. Em suas mãos hábeis e amorosas, podemos ser restaurados, renovados, reacendidos. Que o Deus do Êxodo, que libertou seu povo da escravidão, continue a operar libertação em nossas vidas hoje. Que o Jesus do Evangelho, que cura as canas rachadas e reacende os pavios fumegantes, seja nossa esperança e nossa força. E que caminhemos juntos nesta jornada de fé, apoiando uns aos outros, celebrando cada passo em direção à nossa terra prometida eterna. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.